Patrícia, aproveitando esse gancho, eu queria saber, dentre a quantidade de artistas para os quais você olha para produzir uma obra, o que faz um artista se destacar entre tantos outros? É é uma pergunta difícil Tá, para responder em geral, né? tá. Então, assim, quando eu sou convidada e leio aquele roteiro, eu preciso de alguns dias, por volta de 2 semanas, para realmente eu estar conversando com aqueles personagens, né? Aí, então, ou seja, conversar com aquele personagem é como se você entrasse naquele universo, né? E eu já vou fazendo recortes, já vou fazendo escolhas. Então, isso, a hora que eu bato os olhos nos olhos do artista, eu já começo a sentir e fazer as escolhas. Então, assim, o olhar é fundamental. Então, uma das coisas que eu costumo dizer no, nas minhas aulas é a profundidade do olhar e a densidade do silêncio, né? Então, assim, é, ele tem que ter assim uma força interna que é o que essa energia, acho que tem um certo engajamento do pensamento, da fala, do corpo do artista. Então, assim, que aí também é muito difícil de falar em geral, mas eu acho que pensando nisso, assim, nesse olhar, que não pode ser um olhar em si mesmado, entendeu? Não é uma selfie, Uhum. né? Então eu acho que isso tem então isso aí eu acho que você já pode pensar em todo o material, a importância do material fotográfico, a importância de um material, de um showreel, enfim, todo o portfólio dele, como ele monta, numa profissional internacional, né? Uma diretora de elenco da Europa ou da América do Norte. Um vídeo desse, uma edição dessa, não pode passar de 4 minutos. E ela não pode ter mais do que 5 segundos de olhando um horizonte em si mesmado, sabe? Senão passa para outro, porque assim o profissionalismo não espero não ser uma interpretada, sabe? Mas porque isso é uma coisa, um diálogo que a gente precisa ter, né, mais longo para e às vezes até com certo exemplo para visualizar, Uhum. mas a gente está acostumado a ver muito material, entendeu? Se eu estou fazendo uma pesquisa para um núcleo de personagens, eu saio de uma triagem, assim, eu começo a olhar, eu parto de um universo muito grande, Tá. por exemplo, tá? E não é um número é, para impressionar, tá? Eu parto de 3.000 artistas que eu vou analisar para tirar, sei lá, 4 personagens dentro de um grupo de amigos, dentro de uma faixa etária. De lá eu vou diminuir para uns 300. Então, mas só que para chegar nesses 300, eu analisei a escola que eles se formaram, as companhias que eles trabalharam, os diretores que dirigiram eles, ou os coletivos que eles criaram, né? Mas que tem a ver dentro do universo do projeto que eu estou fazendo. E aí, desses 300, aí eu vou repensar minha direção de elenco e vou chamar 100 para realizar a audição. Olha só. Então uma ideia. Então, assim, nós temos, eu faço isso há mais de 20 anos. Então, Uhum. assim, dizer em palavras o que eu sinto quando eu te vejo é delicado, né? Mas eu sinto muita responsabilidade quando eu estou numa reunião e tenho que fazer isso com dezenas de artistas, né? Então, assim, eu acho que
o diretor espera isso, o produtor espera isso, espera a minha opinião, espera que eu diga o que eu sinto, o que eu vejo naquele artista. E ao mesmo tempo, eu tenho que ser honesta, assim, tenho que ter muita integridade ao falar daquele artista. Então, muitas vezes eu olho para o diretor e falo assim, olha, faz sentido para você? E aí, às vezes, depois juntos, né, a hora que ele vai dirigir a audição comigo, ou às vezes comigo, mas só eu estou dirigindo e o diretor não, naquele momento. Então, é um processo. Às vezes, isso também, depois de muitos anos, eu aprendi assim com amigas que falavam, nossa, Paty, saí do estúdio, espero que eu tenha tido um bom dia hoje e que eu tenha ajudado, né? Então, é isso também, quando é um trabalho muito, muito delicado, né? Sem dúvida. De escuta e observação. Sem dúvida. A minha pergunta foi muito mais direcionada a desmistificar um pouco essa questão do material, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa pode estar achando que o que vai fazer a diferença é um ângulo bom ou uma foto boa, ou sei lá, o vídeo em que a pessoa aparece mais bonita, e às vezes é exatamente o contrário disso, como você disse, né? Então, é justamente para poder dar mais informação no sentido de que é a qualidade do vídeo, a qualidade da atuação e não necessariamente a estética disso, né? Eu acho que nos projetos, eu acho que o responsável pela produção deve orientar, né? Uhum. Então, agora, nos últimos anos, que nós trabalhamos muito com self-tape, eu acho que eu sei, tem um lado muito cruel, né? Que o artista tá sozinho, né? Para realizar tudo. Mas, por outro lado, a gente consegue dar mais oportunidades, são mais artistas participando do processo, então vamos tentar olhar por este lado, né? Mas isso também já vem sendo praticado na Europa ou na América do Norte há muito tempo, porque eles falam com o mundo inteiro. Imagina, aqui no Brasil, eu tenho, quando eu recebo uma obra, nós temos um orçamento, né? Então, assim, eu sei quantos personagens eu posso trazer de outros estados, né? E de qual estado, né? Porque tem estado brasileiro que a passagem é mais cara do que ir para a Europa. Então, assim, se eu quero um ator pernambucano para filmar em São Paulo, pode ser um problema, né? Então, mesmo às vezes o ator ou uma atriz, o artista falando para mim, tudo bem, eu me responsabilizo, né? Mas é muito desconfortável. Ninguém quer fazer isso. A gente isso não é certo. Tá, mas isso para dizer que, então, a gente tem essas questões do processo do limite. Agora, assim, as produções estrangeiras normalmente não tem isso, né? Uma produção na América do Norte, ela pode pedir selfie, conhecer artista, mandar vir da Austrália, entendeu? Assim, não é um problema. Então, eles vão receber primeiro uma selfie tape de qualquer parte, de qualquer país, né? Uhum. Isso já vi, os amigos, as amigas que fazem isso na Europa, é muito comum, eles fazem produções em vários países ao mesmo tempo. Uhum. E eu acho que essa preocupação assim do artista em realizar isso sozinho, talvez depois de algum tempo isso passe, mas eu entendo que envolve várias questões, assim, eu tenho que medir a direção às vezes, mas eu acho que existe uma pré-direção, né? Eu acho que isso é importante, que tem a ver com aquela conversa que eu acabei de dizer, né? Quando eu falo com o artista, por que eu pensei em você? Mas também eu prefiro não colocar
muitas imagens na cabeça daquele artista. Eu acho Tá. que eu não devo fazer isso, não devo. Eu acho que ele tem que ficar livre também, porque ele não deve fazer o que eu quero, né? Entendi. Eu também eu também quero ser surpreendida e também espero que ele me apresente outros caminhos, me revele o personagem, né? Então eu acho que isso é muito importante, entendeu? Esse diálogo com o artista. Então, quando eu ligo para uma atriz, por exemplo, e falo, olha, você é muito importante para mim no filme. Às vezes eu até posso dizer, aí dependendo da artista, às vezes eu erro, mas dependendo da artista, eu sei se eu posso dizer para ela ou não. Por exemplo, olha, isso é uma decisão minha, não é uma decisão da direção ainda, é uma proposta, você não vai se ver no roteiro, porque a rubrica diz que é uma outra pessoa, tá? É um outro perfil, personagem. Mas você é muito importante para mim, eu quero que você leia, se faz sentido para você estar nesse filme, trabalhar com essa direção. Se sim, depois eu te digo por que eu pensei em você. Né? Porque é uma direção que a diretora ou o diretor não pensou, tá? E aí aí sim, aí depois eu digo, entendeu? Porque para ela não ler o roteiro, ou ele não ler o roteiro já com as minhas referências. Olha que legal. Maravilhoso isso. Mas eu já vi ator assim ganhar personagem fazendo self-tape com cortes assim incríveis, assim, e muito cortes brutos, assim, de ângulo, sabe? Uhum. Dava noção de passagem de tempo e de réplica. Então, assim, eu acho que talvez, não sei, talvez pensando alto agora, talvez esse confinamento aqui, esse isolamento social agora, antes a gente já se sentia muito, de uma certa forma, violentado pelo digital, né? Mas era através das redes sociais. Agora não, agora a gente tem que realmente, de fato, produzir, né? Exato. Produzir uma aula, produzir uma entrevista, produzir uma obra. Então, quantas companhias agora não estão produzindo, né? Abriu um grande espaço criativo aqui, né?